Essa é uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec. Aqui fazemos reflexões sobre as mensagens do Mestre Jesus. Antes de iniciarmos, façamos uma pequena prece. Vamos agradecer a mais essa oportunidade de aprendizagem. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus, através das suas mensagens, esteja presente no coração de cada um de nós. Nesses momentos em que procuramos entender as mensagens do Mestre. E que estes ensinamentos sejam conhecidos, entendidos, assimilados por cada um de nós, mas que principalmente sejam aplicados no nosso dia a dia. Que nós tenhamos amparo da espiritualidade, para que a mensagem do Mestre seja um guia seguro nas nossas vidas. Que isso nos traga paz, nos traga consolo, nos traga equilíbrio, serenidade, principalmente naqueles momentos difíceis. Graças a Deus. Nesta semana continuamos refletindo sobre as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças estão lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Hoje vamos ver a segunda parte do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta várias das bem-aventuranças analisadas por Kardec, auxiliado pelos bons espíritos. Este capítulo 8 traz como título, Bem-aventurados os puros de coração. Na primeira parte deste capítulo, Jesus nos traz uma figura em que nós devemos nos assemelhar para sermos puros de coração, que são as crianças. Então, devemos nos assemelhar às crianças. Hoje, vamos olhar para nós e procurar entender o que podemos melhorar no que se refere ao que pensamos. Essa capacidade de conduzir os nossos pensamentos com a nossa vontade, que é regida pela nossa busca da evolução. Então vamos ver que sim, podemos controlar os nossos pensamentos e que temos que cuidar deles, vigiar os pensamentos, vigiar e orar, nos diz Jesus. Entender que estes pensamentos, eles vão se tornar em ações, vão se tornar em palavras e algumas vezes não vão estar de acordo com aquilo mesmo que acreditamos, mas cuidemos dos nossos pensamentos. Então esses pensamentos têm origem na nossa mente. E são influenciados pela nossa vontade, pelos nossos desejos e até mesmo influenciados por outras fontes. Mas, antes de mais nada, cada um de nós consegue controlar o pensamento. E temos que estar dispostos a isso, a ter uma reação firme, os espíritos nos dizem isso, uma reação firme quando os pensamentos começam a não estarem sincronizados, sintonizados com a nossa evolução, com a nossa melhora. Então, equilíbrio, buscar o equilíbrio. A nossa reforma moral, pelo controle dos nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas ações, é o que nos vão fazer melhorar e termos uma vida cada vez melhor do ponto de vista da nossa evolução. Então essa é a nossa reflexão sobre os pensamentos. E comecemos com o capítulo 5 de Mateus, onde estão lá as bem-aventuranças, do Evangelho de Mateus. Vamos ver aqui o que o Mestre Jesus nos diz. Vejam. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Estas são palavras fortes do Mestre Jesus. Entendendo que os nossos pensamentos em relação às coisas de um modo geral já estão acontecendo em nós. Essa figura, né, da mulher, que a gente olhando para uma mulher, é um pensamento daquela época, era uma preocupação de Jesus, né? Mas nós podemos agora estender isso, né? Porque o que nós só pensar alguma coisa, né, não houve nenhuma ação física, somente o pensamento. No caso do que diz Jesus, o desejo. Mas esse desejo pode se ampliar, porque vejamos, né, que isso pode ser aplicado em outras situações. Querer alguma coisa que é de outro, invejar, né? Então, e tudo isso brota do nosso pensamento. Não estamos falando de admirar uma beleza, qualquer tipo de beleza, mas um desejo imoderado através do pensamento, de forma incontida, né, de querer ter algo que não é nosso. Assim, sempre devemos analisar o nosso pensamento e se no nosso íntimo estamos desejando ou admirando. Portanto, o pensamento tem efeito. Pode nem se traduzir em uma ação física, mas já é algo que está em nós e devemos ter cuidado. Tenhamos então cuidado com os nossos pensamentos. E como podemos controlar esses pensamentos, que surgem algumas vezes de inspirações ruins, né? Até mesmo de coisas que não até nem entendemos de onde surgiram. Os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vêm em nosso auxílio, com essas sábias colocações. Dizem os espíritos: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus empregou a expressão adultério frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem que está lá em Marcos capítulo 8, diz ele: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então essa palavra de adulterar é de mudar, né? Ou seja, os pensamentos são a realidade do nosso espírito. E se desejamos ou nos envergonhamos de algo, está no nosso íntimo. Verificamos que a verdadeira pureza de coração não está, portanto, apenas nos atos externos, né, mas também nestes pensamentos. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa o mal, nos dizem os bons espíritos. Portanto, é essa luta mesmo, né, essa batalha que nós temos com nós mesmos para corrigir os nossos pensamentos. Por exemplo, quantas vezes nos pegamos pensando algo a respeito de outras pessoas, mesmo julgando, né? Apenas por ter visto alguma coisa, enfim. Devemos ter cuidado quando lidamos com os pensamentos e com aquilo que nós recebemos de fora, né? Vem a recomendação de Jesus de jamais julgar, né? Portanto, algumas vezes até nos envergonhamos, pensamos algo que não procedia, né? Não tinha sentido, né? Então aí vem todo esse nosso cuidado para não transformar nosso pensamento em uma ação, em uma fofoca, né? E que nós consigamos ter equilíbrio.
Isso nos trará serenidade. E foi isso que Jesus quis dizer, chamando nossa atenção. Pois os maus pensamentos controlados, devidamente conduzidos, né, e rechaçados com energia, é nisso que está a nossa melhora espiritual. Podemos pensar, né? Será que sofremos alguma consequência de um mau pensamento que não se efetivou em atos? A verdade é que um mau pensamento é um princípio que precisamos domar, pois nasce do nosso íntimo, né? Algumas vezes do nosso instinto, dos nossos desejos, mas eles devem ser controlados pela nossa vontade firme de continuarmos melhorando. Então, à medida que nossa alma avança, né, na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco nós vamos nos libertando dessas nossas imperfeições, mas não sem essa vontade de domar nossas más tendências. Utilizamos para isso, segundo a maior ou menor boa vontade que empregamos, o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós pode controlar os seus pensamentos e não deixar ir à frente aquele que não atende ao que estamos aprendendo com o Mestre Jesus. Então essa é uma questão chave, o livre-arbítrio, a nossa decisão, né, a nossa vontade firme de guiarmos os nossos desejos e não deixarmos extravasar para coisas que não são construtivas para nós. Isto está na nossa capacidade de controlarmos e reagirmos aos maus pensamentos. Combatê-los é mais um avanço, até que quando sempre ficarmos atentos aos maus pensamentos e um dia nem chegarmos a ter maus pensamentos. Essa é a nossa evolução, a nossa melhora. Estamos no caminho, estamos indo em direção a isto, né? Nossa evolução, a nossa melhora. Então ela se dá inicialmente pelos nossos pensamentos e não pelo exterior. O exterior é o reflexo do que pensamos, né? Assim, não se trata de, muitas vezes, ficarmos horrorizados com nós mesmos, de alguma coisa que pensamos. Não. Se você pensou algo estranho, controle, né? Não é o caso de revolta. É um pensamento que deve ser domado, deve ser controlado. Todo mau pensamento é, portanto, resultado do nosso estágio de evolução. E muitas vezes das brechas que deixamos abertas. Só de nós identificarmos como um mau pensamento já é um avanço. Nós já estamos melhorando. Estamos no caminho. Nós estamos aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações, justamente para domarmos, né, os pensamentos, esses instintos, né, para que nós consigamos evoluir. Agora, nada disso se consegue sem esforço, sem se aplicar, sem refletir, sem estudar as mensagens do Mestre Jesus. Portanto, de acordo com o desejo que tivermos de nos melhorarmos e ficarmos mais puros de coração, até mesmo esses maus pensamentos, ao rejeitarmos eles, é motivo de progresso, estaremos progredindo. Vejam que importante, né? Podemos reagir a um mau pensamento, repeli-lo com energia, pela nossa vontade e pelo nosso livre-arbítrio. Que bênção quando nós conseguimos domar um mau pensamento. Esse é um sinal importante para nós, da nossa melhora. Estamos caminhando, estamos melhorando. Assim, não vamos ceder às tentações de satisfazer um mau desejo,
O que sabemos é que podemos contar com o amparo da espiritualidade, quando reconhecemos nossos pontos fracos. E aí é ter humildade para pedir ajuda através da oração. Após resistir, vamos sentir que estamos mais fortes e mesmo alegres com esta nossa vitória frente a um mau pensamento. E isso nos trará mais força, nos trará mais paz, nos trará mais conforto diante dos problemas da vida, né? Deus, com suas leis perfeitas, eternas e imutáveis, nos traz todas as condições para melhorarmos com o nosso esforço. Agora, Jesus deu um exemplo muito claro sobre o que vem do Espírito como fruto da ação através do pensamento. Nessa passagem, Jesus deixa claro o que é a verdadeira pureza. Está lá em Lucas, capítulo 11, né, o Evangelho de Lucas. Essa passagem narra quando escribas e fariseus interpelam o Mestre Jesus, dizendo que os seus discípulos tinham violado uma tradição judaica. Eles disseram que os discípulos não lavavam as mãos ao comer o pão. Os escribas eram, na época, né, de Jesus, os doutores, né, que ensinavam a lei de Moisés. Os fariseus eram os observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, com muito rigor, né? Eram lá os fariseus. E Jesus, então, chama a atenção deles, né? Desses judeus, que eles transgrediam algo muito mais agressivo, né, do que simplesmente comer sem lavar as mãos, que era honrar ao pai e à mãe. Vamos entender aqui o que Jesus quer dizer. São as práticas exteriores, que muitas vezes são feitas de modo formal, sem de fato atender a princípios morais internos. Então, Jesus mencionava uma situação em que os judeus, eles ofertavam nos templos, né, para riqueza, ter dinheiro nos templos, né, e com isso não precisariam atender às necessidades do pai e da mãe. Ora, é um princípio moral atender às necessidades do pai e da mãe. Jesus, então, os chama de hipócritas, dizendo que o profeta Isaías já tinha dito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é a diferença do que está pensando, do que é de fato e aquilo que se apresenta externamente. Então esta é uma definição de hipocrisia, né? Pensa uma coisa e faz outra. Então, é você ter essa incapacidade, né, de pensar coisas boas e externar coisas boas. Ok? E pensando no caso dos judeus, que Jesus nos traz esse exemplo, uma preocupação com o exterior. Um pouco mais adiante nessa passagem, Jesus ensina uma importante lição. Olha o que diz Jesus. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. E ele ainda complementa: as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos. Portanto, cuidar dos pensamentos é fundamental. É uma prática que deve ser firme. Os espíritos ensinam que os judeus haviam negligenciado, na época de Jesus, os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens. E aí é aquela frase, né?
o fundo mais simples acabara por desaparecer sobre a complicação da forma, talvez das cerimônias, da riqueza, do luxo, que não espelham a vontade de Deus trazida por Moisés. Então Jesus é firme em relação a isso. Então era mais fácil, né, observar a prática dos atos exteriores do que conseguir fazer uma reforma moral. Então, de lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem internamente, sem ter um avanço moral, imaginando que estavam agradando a Deus com as suas atitudes externas. Vejam, os Espíritos nos alertam. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos que se dizem cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Então, a salvação é a nossa evolução, né? Se salvar é evoluir, é melhorar, aprendendo com as leis morais que o Cristo ensinou, controlando os nossos pensamentos e fazendo com que tenhamos boas ações, pautadas nesse avanço moral, que é a nossa reforma íntima. Então, o que espelhamos para fora deve ser o que está dentro de nós, não podemos ser hipócritas. Temos que ter essa capacidade, né, de melhorarmos internamente e isso ter ações externas. A finalidade de qualquer religião é conduzir o homem à prática das leis de Deus. Não vai aqui nenhum julgamento de A ou de B, mas nós nos tornaremos melhores seguindo as leis de Deus, as leis morais que Jesus nos trouxe, conseguindo a nossa reforma íntima, melhorando os nossos pensamentos, que é fruto do nosso espírito, nossa vontade decidida de melhorarmos. Então a crença, né, na eficácia de símbolos exteriores é nula quando não impede o mal. Como disse, não vai aqui nenhuma crítica a qualquer cerimônia que tem lá um certo peso para cada um, né, que pratica essas religiões. Mas aquilo deve ser reflexo de algo bom de dentro para fora. Então as práticas religiosas que levam a sermos, por exemplo, supersticiosos, fanáticos, hipócritas, não faz bem a nós. Nós não temos paz, que é o que a gente busca com a nossa reforma moral. Então, diante desses ensinamentos, pensemos, nós de fato não somos perfeitos, tanto que estamos aqui, neste mundo de provas e expiações, estamos nos depurando. Isso não é um mal, já melhoramos muito, né? Já pela misericórdia de Deus, temos as várias reencarnações e estamos melhorando a cada uma delas. Então vamos enxergar em cada mau pensamento uma oportunidade de refletir sobre o quanto faz piores, né? E refletir o quanto que esses pensamentos nos tornam piores e repelir com energia esses maus pensamentos, né? Para nos levar a ter boas ações. A nossa pureza de coração se mostra nos nossos pensamentos e nas ações decorrentes deles. O pensamento é originado pelo nosso espírito e espelha a nossa altura moral. A escolha do caminho pode e deve ser ajudada por ferramentas, que é ter a oração, ter fé, ter a capacidade de refletir e não se deixar levar pelo mais simples, que em geral é a porta larga,
né, dos prazeres, né, que fazem os nossos pensamentos irem para algumas um lado que não nos ajuda a melhorar. Portanto, tenhamos essa vontade firme. Reflitamos, né? Temos total condição de fazer isso, de dominar os nossos pensamentos. Assim que perceber que está pensando algo que não caracteriza a nossa melhora espiritual, reagir. Vamos vigiar os nossos pensamentos e orar. Que eles sejam puros e vindos de bons sentimentos, cultivando sempre uma atmosfera de aprendizagem, de caridade, de ajuda ao próximo, evoluindo com paz interior e que isso se reflita nas nossas ações. Mas principalmente nas horas difíceis. São essas horas que nós precisamos dessa fortaleza moral, né, que nos faz ir à frente, melhorando cada vez mais. Agindo assim, nunca nos faltará o concurso dos bons espíritos. Quando oramos e buscamos aquela firmeza de pensamento, sempre estaremos nos sintonizando com os bons espíritos. A tentação surge no pensamento. Como mensagem final dessa parte, deste capítulo 8, os espíritos nos alertam. Vejam o que eles dizem. Não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Os pensamentos não podem ser vistos pelo olho humano, mas são vistos pelo olho da alma. É como o vento, né? Que, embora não vejamos, ele está esculpindo as montanhas, está fazendo o seu trabalho, embora a gente não esteja vendo. Então, como o vento esculpe lá as montanhas ao longo dos tempos, nossos pensamentos esculpem a nossa alma, conseguindo a nossa evolução moral, quando nos colocamos vigilantes quanto aos maus pensamentos. E vamos lembrar do Pai Nosso, né? Diz lá, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. A tentação, ela sempre vai existir, seja para o que for. Tá? Nossos amigos espirituais estarão sempre prontos a nos ajudar, caso pedirmos com humildade. Palavra-chave, humildade diante das situações difíceis que podem nos levar a ter maus pensamentos. Agora, vamos lembrar, né? Temos que pedir não cair em tentação do desânimo, na tentação da revolta, na tentação de querer mal. São todas tentações, né, que regem o nosso pensamento. Pensemos com calma e nós vamos sempre achar o melhor caminho, principalmente sendo ajudado pelos bons espíritos. Fiquemos todos em paz, usando principalmente naqueles momentos difíceis os ensinamentos do Mestre Jesus. Que essas mensagens que acabamos de ver, né, aqui do capítulo 8, elas sejam um farol forte, né, nessas noites escuras pelas quais algumas vezes passamos. Que isso nos traga consolo, nos traga paz diante dos problemas difíceis da vida. Terminada a preleção, façamos as nossas vibrações. Vamos vibrar por aqueles que precisam, que estão aflitos, que estão passando por problemas. Vamos vibrar pelas pessoas doentes que estão nos hospitais, que elas tenham paciência. Vamos vibrar pela nossa família. Vamos vibrar pelo nosso país, que a gente trilhe cada vez estradas melhores. Assim, fiquemos todos em paz, usando então essa mensagem de Jesus. Saudação fraterna a todos
e que Jesus seja o nosso guia. Paz e bem a todos.